coisa que sempre pedem para que eu comente é sobre o processo produtivo, a criação de um e-book, de uma produção literária. E isso aí é algo bem complexo, porque varia muito. Varia de autor para autor, varia de momento que o autor ele esteja vivendo, varia até de local. Às vezes você está num local que te propicia, que te favorece desenvolver uma escrita mais fluente, às vezes não. A inspiração às vezes vem em lugares inusitados. Eu já tive inspirações para escrever dentro de uma festa. O pessoal lá dançando, comendo, bebendo e eu produzindo, escrevendo um texto no meu celular mesmo, digitando. E foi assim que nasceu, por exemplo, um e-book chamado Juízo, um conto sobre a névoa medieval. Outros nascem, às vezes, produto de uma reflexão, viajando, eu estou dirigindo, eu estou aguardando alguma coisa e a mente divaga, pensa. O Hiro, por exemplo, eu estava num terminal rodoviário olhando para uma televisão e ali eu vi uma cena e daquela cena, uma pessoa observando o movimento do trânsito na avenida, aquilo me veio uma inspiração e quem lê depois o Hiro vai entender onde eu encaixei essa inspiração de uma pessoa do alto de um edifício olhando lá embaixo uma avenida, vai entender tudo isso. Mas a inspiração vem assim, às vezes vem ouvindo uma música, um trecho de uma canção e aquilo te desperta. Já aconteceu comigo, vi a inspiração da trama, do enredo, e os personagens só depois é que eu fui criá-los, eles foram aparecer. Tem casos que não, que primeiro nasce o personagem, o Reverendo Milagres, por exemplo. Nasceu primeiro aquele personagem na minha mente. Depois eu construí toda uma trama para poder encaixá-lo ali e dar sentido à história do Reverendo Milagres. Sob controle já foi um e-book que nasceu a história primeiro. E depois eu vim encaixando os personagens dentro da história. Então isso varia muito. Não existe assim um padrão, um método para que se faça dessa forma que vai dar certo. Isso, cada autor tem a sua maneira de produzir, tem a sua maneira de escrever. Às vezes tem trabalho que ele surge assim, num tiro, como foi, por exemplo, a escrita do Monstro. Fiz numa madrugada, na verdade numa noite, foram assim horas, acho que foi por volta de umas 8 horas da noite, quando eu peguei o notebook, comecei a escrever, quando foi 7 horas da manhã o texto estava pronto. Lógico, precisando de revisar, de ajustar alguma coisa ou outra, mas em linhas gerais ele estava pronto. Tem outros que tomam meses, tomam anos até. O Raízes, Histórias e Memórias é um deles, que foi um processo mais lento, mais trabalhoso, que envolveu pesquisa, que envolveu reescrita. Então, tudo isso aí varia muito. Então, o processo produtivo, ele tem muito a ver com o estado de espírito. Eu acho que tem época que as coisas estão fluindo, então você vai produzindo de forma mais rápida, de forma mais eficaz. E tem momentos que as coisas estão meio que travadas, então por mais que você tenha ideia, quantas vezes eu tenho ideias para escrever, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo ter tempo para parar e colocar aquilo tudo ali de uma forma organizada, de uma forma articulada, para que saia uma produção literária, um e-book. Mas é por aí, que cada autor, cada escritor tem a sua maneira de escrever, tem o seu tempo de escrever, e tem também as suas fontes de inspiração. Quantas vezes eu busquei dentro de mim e às vezes a inspiração está ali fora, nas fontes externas, está numa matéria na TV, numa música no rádio, está numa imagem, numa fotografia, numa lembrança ou até uma criação 100% produto do teu imaginário. Então é isso. Sobre o processo criativo, produtivo, eu acho que é mais ou menos por aí.